Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, então começamos com nossa aula de hoje. Temos que falar do credo, do artigo número 1, primeiro artigo do credo. Está no livrinho da editora Vozes, que é o que eu estou utilizando, na página número 21, a partir daí. Na edição digital de vocês, não sei até onde, desde que parte está. E como já comentei anteriormente, o que eu quero fazer é que vocês escutem, de alguma maneira se acostumem ao estilo de Santo Tomás de Aquino, para poder, sem medo, depois continuar entrando em outras coisas, em outros escritos do santo. Nesse sentido, simplesmente o que eu vou fazer, como nas vezes anteriores, uma leitura e pequenos comentários a essa leitura, sim? De Santo Tomás, primeiro artigo do credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos falar disso hoje, é extenso, sim? Então vamos tentar entrar diretamente já neste tema. De Santo Tomás: entre todas as verdades que os fiéis devem crer, a primeira é que existe um só Deus. O que significa a palavra Deus? Vamos usar, permite. Bem, os termos latinos, aqui estou saindo um pouco de Santo Tomás de Aquino, Deus, ou também divus em latim, vem do idioma proto-indo-europeu, é dizer, uma língua anterior ao latim, e que tem um sentido de celestial, brilhante. Daí, etimologicamente, surge a palavra Deus. Santo Tomás vai dizer o que significa a palavra Deus. Significa aquele que governa todas as coisas e cuida de cada uma em particular. Somente acredita na existência de Deus quem crê que todas as coisas deste mundo são governadas por Ele e submetidas à sua providência. Isto é muito interessante o que diz Santo Tomás. Somente crê, acredita na existência de Deus aquele que crê que todas as coisas deste mundo são governadas por Ele e submetidas à sua divina providência. Isto tem uma consequência espiritual muito grande para nós. Que, ao contrário, continua Santo Tomás, pensa que tudo vem do acaso, não crê que Deus existe. Ninguém é tão insensato a ponto de negar que a natureza seja governada e se submeta a uma providência que a ordenou, visto que todas as coisas seguem uma ordem e um ritmo estabelecidos. Isto é interessante porque aqui coloca uma das suas teorias para poder chegar de alguma maneira à existência de Deus. Santo Tomás diz: há uma ordem no universo, há um ritmo contínuo, as coisas não acontecem um dia de uma maneira, outro dia de outra bem diferente, sino que há uma ordem. Isso se manifesta a nossos olhos. Vemos que o Sol, a Lua, as estrelas e os outros elementos da natureza cumprem determinado curso. Isto não aconteceria se todo fosse fruto do acaso. Portanto, se alguém negasse a existência de Deus, seria insensato. O salmista o afirma expressamente. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Salmo 13:1. Bem interessante o que diz Santo Tomás. O primeiro que temos que acreditar é que Deus existe. Acreditar em que Deus existe é acreditar no seu governo sobre as coisas do mundo, e aí está este argumento que ele vai utilizar, e acreditar na sua providência, é dizer que Deus está atuando neste mesmo momento em nosso mundo.
Alguns, continua Santo Tomás, contudo, embora creiam que Deus organiza e governa a natureza, não creem que Ele intervenha nos atos humanos por meio de sua providência. Pensam que a vida humana não é ordenada por Deus. A razão disso é que neste mundo os bons sofrem e os maus têm sucesso, o que parece negar a providência divina em relação aos homens. Como se recorressem ao texto sagrado, dizem, as nuvens o impedem de ver quando ele passeia pela abobada do céu. Que está dizendo? Há pessoas que aceitam, é verdade, o sol, a lua, as estrelas, os elementos da natureza têm uma ordem, é verdade isso, aceitam essa realidade, mas não conseguem aceitar que Deus também tem uma intervenção nos atos humanos concretos. Por quê? Porque há pessoas que sofrem e são bons, e há pessoas que passam muito bem na vida e são maus. Se Deus, que é bom, existe, dizem eles, fazendo o seu razonamento, então Deus não poderia realmente deixar que isso acontecesse. Bom, vamos supor que Deus existe, dizem eles, mas então não intervém nos atos dos homens, porque senão os bons nunca sofreriam. É um argumento interessante e que provavelmente aqueles que são catequistas ou aqueles que alguma vez tiveram a oportunidade de fazer algum tipo de missão encontraram essa refutação. Continua Santo Tomás. Também isso é grande insensatez. Os que assim pensam comportam-se como os que nada sabem de medicina e veem que o médico receita água para um paciente e vinho para outro, de acordo com a necessidade de cada um deles. Supõem que esse médico esteja agindo sem critério, sem se aperceberem de que ele o faz com total competência para poder curar os pacientes. Deus age à semelhança do médico. Por motivos justos e de acordo com a sua providência, dispõe as coisas de que necessitam os homens, afligindo alguns bons e permitindo que alguns maus sejam bem-sucedidos. Quem imagina que isso é feito por acaso, merece ser considerado um insensato e, sem dúvida, o é visto que ignora a maneira como Deus age e a razão por que dispõe assim as coisas. Lê-se no livro de Jó, oxalá o próprio Deus te falasse e abrisse os seus lábios para responder-te. Ele te revelaria os segredos da sabedoria, que são demasiado profundos para que tu os compreendas. Interessante o que diz Santo Tomás. Vamos explicar novamente. Ele coloca o exemplo de um doutor. Está bem que ele coloca exemplos muito básicos, água, vinho. Vamos supor, para um doente, Deus deu uma medicina concreta, tem que tomar esta pílula, mas para esta outra pessoa, dá uma medicina bem diferente, porque Deus conhece a doença que está escondida no coração do ser humano. E assim como o doutor conhece o corpo e sabe que este corpo pode resistir a esta medicina e este corpo talvez não e precisa outra, até no caso de ter uma doença semelhante, assim também Deus, então, receita para um dos pacientes uma medicina, e às vezes este paciente é bom, mas para chegar ao céu precisa sofrer, e sofrer muito, e embora os homens possam ver isso como uma injustiça de Deus, não é, e Deus dá isso por seu bem, e assim também para outros que talvez são maus, Deus dá bens na terra, porque talvez a única oportunidade de se converter é tendo bens, e nesses bens, essas pessoas reconhecer algum benefício divino. Isso que diz Santo Tomás. Então, não pode ser motivo para não acreditar em Deus o fato de pensar os bons sofrem, porque às vezes os bons sofrem porque Deus percebeu que é o melhor modo de salvar eles. Isso nós não podemos conhecer porque não conhecemos todas as circunstâncias do mundo, não conhecemos o interior das pessoas e, como falávamos a vez anterior, nem sequer conhecemos nossa interioridade perfeitamente. Deus sim conhece. Então, nesse sentido, temos que ter uma plena confiança em Deus. Daí que estudar o credo, estudar este artigo da fé, também tem que dar respostas concretas à nossa vida espiritual, à nossa vida de cada dia. É necessário acreditar firmemente não só que Deus governa e ordena as coisas naturais,
como também os atos humanos. Aos que dizem, o Senhor nada vê, o Deus de Jacó não percebe, o salmista responde, percebei vós, ó imbéceis consumados, idiotas, quando ireis entender? Quem fez os ouvidos não ouvirá? Ele que fez os olhos não verá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens. Deus vê todas as coisas, inclusive os pensamentos e os desejos íntimos dos homens, já que Deus vê o que os homens pensam e fazem. Os homens, de modo especial, devem praticar o bem. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Isso dá um motivo mais para acreditar em Deus e acreditar na sua providência. Deus, quando atua, não somente conhece as circunstâncias externas e não somente conhece o agir habitual da pessoa. Deus também conhece a interioridade dessa pessoa, conhece o pensamento. Então conhece de alguma maneira como irão acontecendo esses pensamentos até poder chegar de alguma maneira à conversão, se fosse isso o que Deus está buscando. É necessário crer que este Deus que ordena e governa todas as coisas é um só Deus. Aí o santo deu um passo a mais. Ele falou que Deus existe, falou que Deus governa o mundo, falou que Deus é providente, agora ele vai falar que há somente um Deus. A razão é a seguinte: o governo das coisas humanas o governo das coisas humanas só é um bom governo quando apenas um dispõe e governa. A multiplicidade de chefes introduz frequentes dissensões entre os súbditos. Como o governo dividido é superior ao governo humano, é superior ao governo humano, é evidente que o governo do mundo não está nas mãos de muitos deuses, mas de um só. São 4 os motivos que levam os homens a pensar em muitos deuses. Ele colocou somente um motivo, somente uma razão para explicar que há um só Deus, o governo do mundo. Como o mundo funciona perfeitamente, então quem governa tem que ser um. Porque quando há mais cabeças, há divisões, há brigas. E ele vai dizer, por que os homens então pensam às vezes que pode existir mais de um Deus? E aqui os 4 motivos de Santo Tomás. O primeiro motivo é a debilidade da inteligência humana. Novamente estamos aqui, como falávamos a vez anterior. Existiram homens cuja limitação mental não lhes permitiu ir além das coisas materiais. Por isso, não acreditaram que pudesse existir alguma coisa acima dos corpos sensíveis. Alguns, por sua limitação, não aceitam que há coisas que não podem ser vistas. Isso está dizendo Santo Tomás. Mas isso fala de limitação nessa pessoa e não fala de falta de existência de um Deus que está além de sua capacidade de conhecer. Pensaram que os corpos que sobressaíam por sua beleza e dignidade fossem superiores aos demais e governassem o mundo. Eis porque eles prestaram culto divino, considerando os astros do céu, o sol, a lua e as estrelas como os corpos mais sublimes. Sucedeu com eles o que sucede a um homem que vai à corte para ver o rei e confunde ao rei com a primeira pessoa que encontra bem vestida ou exercendo alguma função. O livro da sabedoria, referindo-se a tais homens, diz: consideraram o fogo, o vento, o ar impetuoso, a abobada estrelada e os luceiros do céu como deuses, governadores do mundo. É bem interessante realmente o que diz Santo Tomás. É justamente uma falta de inteligência o que aconteceu em muitas civilizações. Embora hoje se quer como levantar e dizer era melhor, quando se adorava o sol, se adorava a lua e demais, se manifestava também indiretamente falta de inteligência no ser humano, falta de capacidade de
entrar ou aprofundar a realidade para descobrir que detrás dessa realidade que se me manifesta diretamente, há outra realidade superior ainda, na qual nós vamos encontrar o sumo bem que é Deus. Continua Santo Tomás, também se lê no livro do profeta Isaías: levantai vossos olhos para o céu, olhai para a terra cá embaixo, porque o céu se desfará como fumaça, e a terra se gastará como uma veste. Os seus habitantes perecerão como mosquitos, mas a minha salvação será eterna, e a minha justiça não terá fim. 51:6. Bem, esse era o primeiro motivo. Falta de inteligência dos homens, por isso se acreditou em mais de um Deus. E bom, o sol é um Deus, a lua é outro Deus, as coisas materiais somente são Deus. Segundo motivo é a adulação dos homens. Certos indivíduos, desejando agradar a seus senhores, prestaram-lhes um culto que só deve ser dado a Deus. Obedeceram-lhes e se submeteram a eles. Houve quem os divinizasse após a morte e até quem os divinizasse em vida. Lê-se no livro de Judici que os notáveis do geral assírio Holofernes lhe disseram: é preciso que toda a terra saiba que Nabucodonosor é o Deus de toda a terra e que fora dele não há outro. Bom, qual é o segundo motivo que coloca Santo Tomás? A adulação dos homens. Como ficaram deslumbrados por uma pessoa, seja por sua sabedoria e demais, ou porque quiseram ficar bem com essas pessoas, fizeram deles seus deuses, como podíamos ver, por exemplo, no tempo do Império Romano, que os imperadores eram adorados como deuses. Por quê? Adulação dos homens. Há um motivo profundo e sobrenatural e que responde à nossa inteligência? Não. Simplesmente uma conveniência de momento. Terceiro motivo, porque alguns homens acreditam em vários deuses. O terceiro motivo relaciona-se com amor natural aos filhos e parentes. Por um excesso de afeição, alguns ergueram-lhes estátuas após a morte e acabaram por render-lhes culto. É a eles que se refere a Sagrada Escritura. Homens ou escravos da desgraça, ou escravos do poder, impuseram um nome incomunicável às pedras e à madeira. Sabedoria 14:21. Então, o que aconteceu com outras pessoas? Isto, por exemplo, acontecia na China. Nossos missionários têm visto isso, que morre um familiar e esse familiar se converteu em protetor da família. De alguma maneira, ele vira Deus para essa família. Mas também não é um motivo válido e por isso é que alguns homens acreditaram em mais de um Deus. Quarto motivo que dá Santo Tomás aqui, ele vai dizer: o quarto motivo é a malícia do demônio, que desde o início se quis igualar a Deus, conforme suas próprias palavras. Hei de subir até o céu, colocarei o meu trono por cima das estrelas de Deus, subirei até o cimo das nuvens, serei igual ao Deus Altíssimo. Este é um motivo bem interessante e às vezes se pode deixar um pouquinho de lado, mas o demônio quer ser Deus. O sonho do demônio é ser Deus e por isso sempre buscará ser adorado. E não podemos nos enganar, em nossos tempos o demônio busca ser adorado. Busca ser adorado em Embura, em Barragem, em Colônia, em São Paulo, em Brasil, no mundo todo. O demônio quer adoração, porque ele quer ser Deus. E embora ele saiba que nunca será Deus, que nunca terá o poder de Deus, ele busca isso. E vai buscar de diferentes maneiras. E tentará convencer aos homens de que os homens têm que adorar Ele, porque Ele é o único Deus. É terrível e é real, mas o demônio está atuando também aqui, também entre nós. Ele busca, de alguma maneira, adoração. Ainda hoje, continua Santo Tomás, faz tempo já, o demônio tem tal pretensão. Eis porque faz os maiores esforços para que os homens o adorem e lhe ofereçam sacrifícios. Não porque agrade ao demônio a oferenda de um cachorro ou de um gato, mas porque lhe agrada o culto que lhe rendem e que só deveria ser oferecido a Deus. O próprio demônio disse a Cristo: tudo isto te darei se prostrado me adorasses.
Para serem adorados como deuses, os demônios entraram nos ídolos e por meio deles começaram a proferir oráculos. Os deuses dos povos são todos vazios. Salmo 96, 5. E ainda, aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Por isso, quando se fala a Pachamama, mas é uma coisa cultural. Para vocês não é uma coisa que está tão perto, porque não é própria da cultura brasileira. Mas são coisas que é uma adoração ao demônio. Por que oferecer sacrifícios a essa realidade que não tem vida, que é a terra? Ou pior ainda, aqui em nossa realidade brasileira, quantas vezes aparecem esses ídolos que às vezes são disfarçados de santos católicos, infelizmente, e nós aceitamos ou convivemos numa paz de morte, porque os deuses dos pagãos são demônios. E todo aquele que não seja o Deus verdadeiro é um demônio. Por isso não podemos conviver em paz com essa realidade. Temos que falar, temos que brigar contra isso. Macumba, candomblé, quanto espiritismo temos em nossas terras. Tudo isso é culto ao demônio. E aí está o quarto motivo que dá Santo Tomás. É horrível, diz ele, que os homens adorem outros deuses em lugar do Deus verdadeiro. Nem são poucos os que, por um ou outro dos motivos mencionados, creem na existência de muitos deuses. Às vezes não se revelam pelas palavras ou pelo coração, mas por seus atos, com os que creem que os astros influem na vontade dos homens e, em função disso, só trabalham em certos dias que lhes parecem trazer sorte. Isto é interessantíssimo. Quantas pessoas têm que ver o horóscopo antes de fazer algum ato? Ou que talvez veem o horóscopo por curiosidade, mas já ficam. Será realmente que vou ter sorte hoje? Será realmente que... Santo Tomás está dizendo, isso é adoração a outros deuses. Que fique claro. Não é uma coisa que se pode fazer sem uma conotação religiosa. É adoração a falsos deuses. Tais pessoas supõem que os astros são divindades e que exercem domínio sobre outros seres. São praticantes da astrologia. A Sagrada Escritura nos adverte contra tal prática: não aprendais o caminho das nações, não vos espanteis com os sinais do céu, ainda que as nações se espantem com eles, sim, os costumes dos povos são vaidade. Jeremias 10, 2 ao 3. Vejam que forte o que está dizendo Santo Tomás e como as coisas que ele vai falando faz tanto tempo atrás, mais de 800 anos, nós vemos em nossa realidade atual. Hoje há adoração de falsos deuses. Hoje se acredita em horóscopo, em astros, em se a lua está assim, acontecerá tal coisa, se a lua está de outra maneira. Existe. Hoje existe. E temos que ter cuidado porque não é católico. Do mesmo modo, continua Santo Tomás, erram os que obedecem aos reis mais do que a Deus, ou obedecem a quem não devem obedecer. Fazem dessas pessoas os seus deuses, contrariam o que se lê na Sagrada Escritura. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aqui, bem interessante, porque eu faz um tempo atrás, lendo São João Paulo II, ele dizia que ir contra o primeiro mandamento também não somente é dizer Deus não existe ou de alguma maneira falar mal de Deus, sino é viver, diz João Paulo II, como se Deus não existisse. Isso também é ir contra o primeiro mandamento e nós poderíamos dizer aqui neste curso que isso é ir contra o primeiro artigo da fé, que proclama que temos que crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deve-se dizer o mesmo dos que amam os filhos e parentes mais do que Deus. Por meio dos seus atos, mostram que creem em muitos deuses. Procedem também de forma semelhante os que amam mais os alimentos do que a Deus. A eles se refere São Paulo. O seu Deus é o ventre. Muito forte, certamente. Isto está relacionado com os mandamentos, não? Mas amar mais a família que a Deus. Que por estar com a família,
porque, bom, tenho que cumprir com minha família os domingos, nunca posso participar na missa. Há pessoas que pensam assim, ou com a comida, como diz Santo Tomás. A comida, bom, eu sei que é sexta-feira, eu sei que a igreja pede não comer carne, eu sei, mas bom, vou comer carne. Por isso, como eu dizia, também isso da comida, de acreditar que eu posso simplesmente deixar um mandamento da igreja sem tocar com isso minha fé, é um erro. É um erro porque eu estou manifestando que amo mais a comida do que a Deus. Por fim, há alguns que creem que os demônios são deuses, já que eles pedem o que só Deus lhes pode conceder. Procedem do mesmo modo os que recorrem à feitiçaria e aos sortilégios, esperando ter revelações e conhecer coisas ocultas ou futuras. Em quantos lugares, aí onde está a luz, encontramos esses cartazes que dizem, não sei, vai visitar a Lucrécia, ela vai dizer tua sorte. Bom, essas coisas justamente vão contra a nossa fé em Deus. Deve-se, pois, crer, em primeiro lugar, que existe um só Deus, em segundo lugar, que Deus é Criador e que foi Ele quem fez o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, diz Santo Tomás. Deixemos de lado, por ora, argumentos sutis. Mostremos mediante um exemplo muito simples a verdadeira afirmação. Todas as coisas foram criadas e feitas por Deus. E agora ele entra já no tema da criação propriamente, tá bem? Já comprovamos que Deus existe, que governa o mundo, que é providente, que está sobre os atos humanos, que... Bom, agora ele vai dizer, vamos comprovar também que Deus é criador. Já de alguma maneira, no argumento da ordem das coisas do universo, ele falou isso. Agora ele colocará um exemplo que é muito importante em Santo Tomás, só para que saibam, a filosofia estuda este texto do credo como um mais de muitos livros nos quais ele colocou o mesmo argumento, somente que utilizando outras palavras, mas era o mesmo exemplo. É importantíssimo, diz assim Santo Tomás. Se uma pessoa entrasse numa casa e já na porta sentisse calor, e à medida que fosse avançando sentisse mais calor, essa pessoa, sem dúvida, pensaria que no interior há fogo, embora não visse o fogo. O mesmo sucede a quem observa as coisas deste mundo e vê que todas elas estão ordenadas segundo uma hierarquia de beleza e nobreza, e que são tanto mais belas e perfeitas quanto mais próximas a Deus. Os astros são mais belos e perfeitos do que os seres inferiores, e as coisas invisíveis mais belas que as perfeitas, do que as coisas visíveis. É necessário, pois, acreditar que todas as coisas têm sua origem em um único Deus, que dá a cada uma delas a sua existência e a sua perfeição. Argumento da casa com o fogo no interior. Eu estou na porta, sinto calor. Entrei um pouquinho mais, sinto mais calor. O que acontece? E evidentemente tem que ter alguma fonte de calor mais para dentro da casa. Olha, eu estou no mundo, vejo aqui, olha, que criatura mais interessante, que criatura mais perfeita, me permite adquirir algum conhecimento. Oh, mas aqui tenho um celular, e aqui tenho uma criatura que é mais perfeita ainda, e aqui apareceu um animalzinho, nossa, mas isto se move sozinho, isto já tem outro nível. Isso tem que falar para nós de que, evidentemente, se as perfeições nas coisas são maiores, e nós podemos ver o ser humano, que é muito mais perfeito, então, evidentemente, temos que continuar nessa escada até chegar a Deus, até chegar a um primeiro que tem a perfeição total e que comunicou essa perfeição às suas criaturas. São infelizes por natureza todos os homens que ignoram a Deus e que pelos bens visíveis não chegam a conhecer aquele que, nem pela consideração das suas obras, reconhecem o artista. Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 1. No mesmo livro se lê, por analogia com a grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar ao conhecimento do seu autor. Sabedoria 13, 5. Deve-se admitir como certo que tudo o que existe no mundo, então, foi criado por Deus, a perfeição máxima. O primeiro,
dos que estão em contra destas coisas são os maniqueus. O primeiro dos erros que podem aparecer em relação a isto é o dos maniqueus, que afirmam que todas as coisas visíveis foram criadas pelo demônio e que Deus criou unicamente as coisas invisíveis. Baseiam seu erro na crença de que Deus é o bem supremo e que do bem só pode provir o bem. Como não sabem distinguir o bem do mal, supõem que todas as coisas são más porque não são totalmente boas. Assim, o fogo é um mal porque queima e a água porque afoga. Ora, vendo que nenhuma das coisas sensíveis é totalmente boa, pela razão de que, sob um certo ponto de vista, podem ser boas e más, concluem que nem todas as coisas visíveis foram feitas por Deus, que é bom, mas que algumas foram feitas por um outro ser mau. Os maniqueus, então, primeiramente, fazendo essa divisão, um Deus mau que criou as coisas materiais e um Deus bom que criou as coisas espirituais. A ele Santo Agostinho contrapõe o seguinte exemplo. Se alguém entrasse na oficina de um operário e encontrasse uma ferramenta que o ferisse, concluindo de tal incidente que o artesão é mau por utilizar a mencionada ferramenta, seria considerado um tolo, como quem pegou uma faca pela parte do fio, pela parte onde corta, e se machucou. O cozinheiro é uma má pessoa, porque isto me feriu. Diz Santo Tomás, acreditar uma coisa assim é de tolo. É também tolo quem afirma que as criaturas são totalmente más, porque não são totalmente boas, considerando-las sob um determinado ponto de vista. Noutras palavras, as coisas podem ser nocivas para uns e vantajosas para outros. Tal erro contraria a fé da Igreja. Para evitá-lo, disse o creio, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Esta verdade fundamenta-se na Sagrada Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e ainda, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. João 11:3. O segundo erro que podemos encontrar em relação a isto é dos que pretendem que o mundo é eterno. Também há pessoas que pensam isso. O apóstolo Pedro põe nos lábios dos que assim pensam as seguintes palavras: fazendo pouco de vós, eles dirão, Cristo prometeu voltar. Em que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. É a objeção que colocam eles. Tais pessoas foram levadas a essa convicção, agora Santo Tomás, não por saberem imaginar um início para o mundo. Por não saberem imaginar um início para o mundo. Claro, como não podem imaginar como aconteceu que todo isto apareceu assim, então o mundo é eterno. O rabino Maimônides compara-os com uma criança que desde o nascimento tivesse sido abandonada numa ilha, onde nunca pudesse ver a uma mulher grávida, nem o nascimento de um homem. Se explicassem a essa criança já adulta como o homem é carregado durante 9 meses no seio materno e como em seguida ele nasce, não acreditaria no que estivesse ouvindo, por lhe parecer que seria impossível que um homem pudesse ser gerado no seio materno. São iguais a essas pessoas os que pensam que o mundo é eterno por não lhe terem visto o início. Quem pensa assim opõe-se à fé da Igreja, que rejeita tal erro quando fazemos nossa confissão de fé. Creio num só Deus, Criador do céu e da terra. É bem interessante esse exemplo de Maimônides, que também não é um cara que seja bom, mas o exemplo dele nesse momento foi bom. Uma criança, nunca viu nascer ninguém. Como vai acreditar que vai nascer da mulher e que a mulher vai levar na barriga tanto tempo? Não existe isso. Bom, o mesmo podemos dizer então de aqueles que não acreditam em um Criador porque não verão Ele. Bom, essas pessoas não verão a China provavelmente também. Então a China não existe. E provavelmente não verão as armas modernas que têm os exércitos mais avançados do mundo. Então essas armas não existem. E assim se poderia continuar e não se poderia viver também. Precisamos acreditar. Se as coisas foram feitas, é evidente que não poderiam ter sempre existido. Essa é a fé da Igreja. Por isso canta o salmista: louvem todos o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e todo foi criado. O terceiro erro é dos que afirmam que Deus fez o mundo de uma matéria pré-existente. Chegaram a tal erro porque quiseram medir o poder de Deus pelo poder do homem.
Como o homem não pode fazer nada sem uma matéria já pré-existente, assim também Deus, segundo eles, para produzir as coisas, teria usado uma matéria que já existia. Essa afirmação, disse Santo Tomás, é falsa. O homem não pode fazer nada sem uma matéria pré-existente, porque sua capacidade de operação é limitada e só pode dar forma a algo já existente. O homem é causa parcial. Eis porque só pode dar esta ou aquela forma a determinada matéria e que lhe é fornecida por alguém. O seu poder limita-se à forma e, por essa razão, este poder só pode ser causa de uma determinada forma particular. Deus é a causa geral de todas as coisas. Ele não só cria a forma, como também a matéria. Por isso fez todas as coisas do nada, para evitar qualquer possibilidade de erro. Então dizemos, Criador do céu e da terra. Você entendeu como é o pensamento destas pessoas? Como ninguém pode criar sem ter uma matéria primeira, assim como a mulher não pode cozinhar se não tem as coisas básicas para a comida, então Deus também não podia criar o mundo se não tivesse primeiro essa matéria. Isso é um erro porque é colocar em Deus a limitação própria do ser humano. Criar e fazer são coisas diferentes. Criar é tirar alguma coisa do nada. Gravem isso porque é importante. Criar é tirar alguma coisa do nada. E não temos que imaginar o nada como uma coisa, não, o nada. Fazer é produzir uma coisa de outra coisa. Criar, fazer do nada. Fazer é produzir de outra coisa. Se Deus tirou todas as coisas do nada, é necessário acreditar que Ele pode também refazê-la caso sejam destruídas. Ele pode dar a visão a um cego, ressuscitar um morto e realizar outros milagres. Isso dá força também aos milagres de Cristo, que comprovavam sua divindade. A Sagrada Escritura, no livro da Sabedoria, ensina: podes usar sempre o teu poder, está a teu alcance quando queres. E depois disto, aqui, Santo Tomás já deixa a parte já mais teológica, mais intelectual, e entra em conclusões práticas para a vida espiritual de cada um de nós. Sim? Aqui eu não vou ler, porque já está bem extensa esta aula, ao menos mais que as anteriores, mas sim vou dar, ao menos a modo de pontinhos, as coisas que diz Santo Tomás em relação à nossa vida espiritual e a este artigo da fé católica. 5 conclusões para a nossa vida, diz Santo Tomás. Primeiro, sabendo tudo isto, temos que reconhecer a majestade e sublimidade de Deus. Ele me supera. Primeira coisa, reconhecer. Segunda, agradecer a Ele incessantemente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Terceira, ter paciência nas adversidades, fé na providência, saber que tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Nada fuge ao plano providente de Deus. Quarto, fazer bom uso das coisas criadas, porque como eu sei que são criadas, então para que tenho que utilizar elas? E aqui quase que estamos em Santo Inácio de Loyola, princípio e fundamento. Temos que utilizar para nossa utilidade, e nossa maior utilidade é dar glória a Deus e salvar nossa alma. Quinto e último bem espiritual que temos que tirar disto, reconhecer nossa dignidade. E aqui sim eu quero ler um pouquinho o que diz Santo Tomás, porque realmente é uma coisa que tem um problema hoje em dia. O ser humano não entende a dignidade que ele tem. Às vezes acredita que Deus é muito grande e que eu sou muito baixo. Pelo pecado, sim. Mas enquanto criatura feita por Deus, tem uma dignidade única. Santo Tomás vai citar o livro do Gênesis para explicar isto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Deus não disse tais palavras quando criou as estrelas, nem quando criou o céu, mas unicamente quando criou o homem. Não se referia, porém, a seu corpo, mas a sua alma, que possui vontade livre e incorruptível. É um privilégio do homem ser mais semelhante a Deus do que a todas as outras criaturas.
Devemos, portanto, considerar que o homem, depois dos anjos, é a mais digna dentre todas as criaturas e que, em vista disso, não deve rebaixar sua dignidade pelo pecado ou por algum desejo desordenado de coisas corporais, já que estas são inferiores a ele e foram criadas para o servirem. É necessário que nos comportemos de acordo com o plano de Deus que Deus teve ao criar-nos. Deus fez o homem para que governasse todo o que há na terra e permanecesse obediente a ele. Devemos dominar e submeter todas as coisas inferiores e, ao mesmo tempo, submeter-nos nós mesmos a ele, obedecendo-lhe e servindo-o. Procedendo assim, acaba Santo Tomás, chegaremos à união com Deus, graças a que ele se digne conceder por sua misericórdia. E é o que nós vamos acabar esta aula pedindo também para cada de nós, os que estamos assistindo, fazendo este curso. Que Deus nos dê a graça de reconhecer nossa dignidade para não pecar, para não afastar-nos de Deus. Sou filho de Deus. Teria que ser uma coisa que repitamos continuamente. Sou filho de Deus, não posso fazer isto. Sou filho de Deus, tenho que respeitar minha dignidade. Então, que essa seja nossa oração esta semana. Sou filho de Deus. Fica como tarefa para fazer, ver esta última parte, as conclusões espirituais que deixou Santo Tomás e que eu não quis desenvolver totalmente para não estender-me demais. E, se Deus quiser, nos encontramos então na próxima semana. Rezamos para concluir nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os benefícios recebidos das vossas mãos generosas e providentes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.